Olá, seja bem-vindo à mesa. Eu sou o pastor Felipe Medeiros. Continuaremos com as meditações sobre o tema Perseverando na Doutrina dos Apóstolos. E o nosso texto inicial de hoje continua na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 21 e 23. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Nessa mensagem, o apóstolo Paulo lembra aos cristãos em Colossos e a nós que antes da salvação estávamos afastados de Deus. Essa era a nossa realidade. O pecado havia nos tornado inimigos de Deus e separados da sua presença. O pior estado do ser humano que ele pode chegar é afastado de Deus, destituído da sua graça. Entretanto, por meio da morte de Cristo, tudo muda. Por meio da morte de Cristo na cruz, fomos reconciliados com o Senhor. Essa verdade ela também é nos confirmada na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Da mesma forma, na carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 17 e 19, as Escrituras Sagradas nos mostram que, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Contudo, Paulo também apresenta uma exortação importante. Nós, cristãos, precisamos permanecer firmes na fé. A perseverança é a marca da verdadeira identidade cristã. Em meio às dificuldades, o povo de Deus é chamado a permanecer alicerçado no Evangelho. Essa mesma exortação aparece em vários outros textos bíblicos, como na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 23, que diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E também na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 9, somos exortados a resistir ao inimigo firmes na fé. Todos os dias nós passaremos por momentos chamados difíceis. O próprio Jesus nos disse que nós passaríamos por provações, mas precisamos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo e Ele habita em nós. É Ele quem vai nos sustentar todos os dias diante das adversidades. A palavra de Deus diz que nós devemos resistir. Está escrito: resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Esses textos nos lembram que a vida cristã não é livre de adversidades, mas é sustentada pela graça de Deus. A perseverança não significa ausência de lutas, mas fidelidade contínua a Cristo, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Charles Spurgeon uma vez disse: pela perseverança, o caracol chegou à arca. Essa metáfora simples nos ensina que a caminhada cristã existe constância, fé e confiança no Senhor. Que a nossa oração seja sempre para que Deus nos fortaleça, para que possamos permanecer firmes no Evangelho, mesmo em meio às adversidades. A nossa oração é para que o Espírito Santo nos conduza à perseverança na fé em Jesus Cristo, confiando sempre na obra perfeita e completa de Jesus, o Cristo. Se você gostou dessa mensagem, não deixe de compartilhar. Siga-nos nas nossas redes sociais, acompanhe a nossa igreja através do nosso canal do YouTube e também no Instagram. Que você tenha a sua fé renovada e reafirmada em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Deus abençoe vocês e até o próximo devocional.